Você já ouviu as palavras. Você as viu impressas em paredes, citadas em funerais, sussurradas com medo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas a maioria das pessoas nunca percebe o que está realmente lendo. Este vídeo vai mudar isso. Ao final, você não apenas conhecerá o Salmo 23, você o sentirá em seus ossos. Você entenderá o que Davi realmente quis dizer, porque essas palavras antigas ainda abalam a escuridão hoje e como elas podem mudar tudo em sua jornada, agora mesmo. Vamos ser claros, o Salmo 23 não é poesia religiosa. Não é uma canção de ninar. Não é um alimento reconfortante para a alma. É um manual de sobrevivência. Davi não escreveu isso de um templo ou trono. Ele não estava relaxado, bebendo vinho sob uma árvore, pensando em metáforas. Não. Essas palavras foram forjadas no medo, no fracasso e no fogo. Este era um homem que havia fugido para salvar a própria vida, dormido em cavernas, sido traído por aqueles mais próximos e visto seus sonhos ruírem. Então, quando ele diz, o Senhor é meu pastor, ele não está sendo poético. Ele está sendo brutalmente honesto. Ele está dizendo, eu guiei ovelhas. Sei como elas são indefesas. Sei como elas entram em pânico facilmente, como elas se perdem rapidamente. E eu percebi que sou como elas. Preciso de alguém que lute por mim, me guie, me carregue. Este não é um rei falando com poder. Este é um homem se lembrando de seu cajado, de suas mãos cobertas de terra, de suas noites sem dormir, e percebendo que Deus é para ele o que ele já foi para seu rebanho, vigilante, feroz, presente. Se você já se sentiu perdido, sobrecarregado, se já fingiu ser forte enquanto silenciosamente desmoronava, este não é apenas um salmo, é a sua história. Nada me faltará. Parece simples, simples demais, mas essas 4 palavras são uma declaração de guerra contra o medo, a escassez e tudo que este mundo diz que lhe falta. Davi não está afirmando que tem tudo. Ele não está fingindo que sua vida é perfeita. Ele está dizendo algo muito mais perigoso em um mundo viciado em mais. Já estou farto. Nada me falta, não pelo que tenho, mas por causa de quem me guia. Este é o mesmo Davi que passou noites com frio, fome, cansado. Ele não estava escrevendo de um palácio, ele estava se lembrando da natureza, dos dias em que a sobrevivência não era garantida. E ainda assim, ele disse, não preciso de nada. Em hebraico, nada me faltará significa, não estou necessitado, não estou carente, não estou vazio. Isso não acontece por acaso. Acontece quando seu pastor é suficiente. Vivemos em um mundo movido pelo descontentamento. Constantemente nos dizem que precisamos de mais dinheiro, mais status, mais clareza, mais calma. Mas Davi inverte o sistema. Ele diz, se eu tenho pastor, já tenho o que mais importa. Este não é o evangelho da prosperidade. Este é o evangelho da provisão. O tipo que aparece no deserto, não na sala de jantar. O tipo que nem sempre é chamativo, mas sempre fiel. Deus alimentou seu povo com maná, apenas o suficiente para cada dia. Ele deu água da rocha, sem sabor, sem brilho, mas o suficiente para viver. Quando Jesus alimentou milhares, não foi com luxo, foi com 5 pães e 2 peixes. E isso foi mais do que suficiente. Então, aqui está a pergunta que nos toca profundamente. Você está realmente necessitado? Ou você apenas foi treinado para desejar o que Deus nunca prometeu? A confiança de Davi não estava na abundância, estava na segurança. E essa mesma garantia está disponível para você, se você parar de perseguir e começar a confiar. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Leia isso de novo, devagar. Ele me faz deitar. Não é uma sugestão gentil, é uma interrupção divina. Gostamos de imaginar o descanso como algo opcional, como algo que faremos depois dos prazos, depois da correria, depois de provarmos a nós mesmos. Mas Deus enxerga através da ilusão. Ele sabe que não pararemos até que sejamos obrigados. Então, às vezes, ele intervém, não para punir, mas para proteger. Porque sem descanso, até as ovelhas mais fortes entrarão em colapso. Davi sabia disso em primeira mão. Ele havia guiado ovelhas por terrenos acidentados, calor escaldante e noites longas. E ele conhecia uma verdade a qual a maioria de nós ainda resiste. Ovelhas não se deitam a menos que se sintam completamente seguras. Se houver medo, elas permanecem alertas. Se estiverem com fome, elas continuam se movendo. Se estiverem cercadas de tensão ou irritação, elas não se acomodam. Soa familiar? Você não é preguiçoso. Você está exausto. Não porque você falhou, mas porque você tem travado batalhas que Deus nunca pediu para você travar. E então ele intervém. Ele coloca obstáculos. Fecha portas. Atrasa resultados. Não por raiva, mas por misericórdia. Ele está dizendo, pare de tentar manter o mundo unido. Esse é o meu trabalho. Descanso não é fraqueza. Quietude não é fracasso. Na verdade, é no silêncio que a cura finalmente começa. Quando Deus te conduz a pastos verdejantes, Ele não está te dando um cochilo. Ele está te dando um recomeço. Uma chance de respirar novamente. Um momento para ouvir a sua voz novamente. Uma pausa sagrada antes do próximo passo da jornada. Então, se a vida parece estar te forçando a desacelerar, talvez não seja um contratempo. Talvez seja um pasto. E o pastor te trouxe aqui de propósito.
Ele me guia para águas tranquilas. Não qualquer água. Tranquila, suave, segura. Para a maioria, isso soa poético, bonito, uma imagem tranquilizadora. Mas para um pastor, e para Davi, isso significava sobrevivência. Porque as ovelhas, por natureza, têm pavor de água corrente. Se caírem, sua lã fica encharcada. E assim, elas se afogam. Águas paradas não são apenas bonitas, são essenciais. Davi não está falando de um retiro em um lago ou de estética espiritual. Ele está falando de um pastor que entende o seu medo melhor do que você. Um Deus que não o leva ao caos disfarçado de oportunidade. Um pai que não levará a um lugar que o destrua. Não importa quão atraente pareça por fora. E sejamos honestos, a maior parte do que nos atrai neste mundo parece água corrente. A pressão constante para realizar. A rolagem interminável de comparações. A enxurrada de opiniões e barulho. O pânico de que algo possa escapar por entre os seus dedos se você parar por um segundo que seja. Construímos vidas em corredeira, se chamamos isso de progresso. Mas águas calmas, isso é sobrenatural. Porque a verdadeira paz não vem de acertar tudo, vem de seguir aquele que nunca errou. Davi sabia disso, e você também pode. Esse tipo de paz não é a ausência de problemas ao seu redor, é a presença de calma dentro de você. Não vem de dominar sua agenda, consertar todos os relacionamentos ou ter todas as respostas. Vem da proximidade. As ovelhas que ficam mais perto do pastor bebem primeiro. Elas descansam mais cedo. Elas entram em pânico menos. Então, se sua alma se sente presa na correnteza, se você está sobrecarregado, superestimulado, sempre ligado e nunca está bem, talvez seja a hora de deixar as corredeiras para trás. Porque o pastor já está caminhando, silenciosamente, em direção a águas tranquilas. Ele restaura minha alma. Essas 4 palavras soam de forma diferente quando você está despedaçado. Não apenas cansado, quebrado. Não apenas estressado, ferido em lugares que ninguém vê. É aqui que o Salmo 23 deixa de ser poesia e se torna resgate. Davi não diz, eu me restauro. Ele não diz, eu me recuperarei com o tempo. Ele diz claramente, Deus me restaura. Porque há momentos em que a força de vontade não é suficiente. Quando a terapia, o encorajamento e até mesmo o tempo não conseguem alcançar as partes de você que estão rachadas sobre a superfície. É aí que o pastor intervém. No hebraico original, a palavra usada aqui, shuv, significa retornar, trazer de volta, reparar. É a imagem de uma ovelha caída de costas, com as pernas se debatendo, incapaz de se mover. E se ninguém ajudar, ela morre ali. Davi já tinha visto isso antes. Uma ovelha abandonada é completamente vulnerável. Não consegue se defender, nem consegue ficar em pé. Então o pastor vem correndo. Ele a levanta, ele a firma, ele segura até que a força retorne. É desse tipo de restauração que Davi está falando. E talvez seja aí que você esteja agora. Você tentou continuar, permanecer forte, perseverar, mas por dentro, você está entorpecido, vazio, esgotado. Você sorriu enquanto silenciosamente se desintegrava. Deus vê isso, e ele não se incomoda com a sua fraqueza. Ele se sente atraído por ela. O pastor não evita coisas quebradas. Ele é especialista nelas. Ele não está esperando que você se limpe. Ele já está se movendo em direção aos destroços. Pedro negou. Jó perdeu tudo. José foi deixado para morrer. E todos eles foram restaurados. Não porque mereceram, mas porque estavam dispostos a ser encontrados. Então, se você chegou ao fundo do poço, ótimo. É exatamente aí que a restauração começa. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Sejamos honestos, todos amam a ideia de ser guiados por Deus, até que o caminho pareça errado, até que ele serpenteie pela incerteza, desconforto ou perda. Mas Davi diz algo ousado aqui. Ele não diz, Deus me guia por caminhos fáceis ou populares. Ele diz justos. Em hebraico, a palavra sugere caminhos certos, não apenas moralmente corretos, mas escolhidos propositalmente. Estradas que se alinham com algo maior do que você. E isso significa, às vezes, elas não farão sentido. Não imediatamente. Deus conduziu Abraão para longe de tudo o que lhe era familiar. Ele conduziu Moisés a um deserto que parecia interminável. Ele conduziu Jesus ao deserto antes que um único milagre fosse realizado. Não foram desvios, eram estratégias. Porque o pastor não se importa apenas com onde você termina, ele se importa com quem você se torna no caminho até lá. Então, quando Davi diz por amor do seu nome, não é uma frase descartável. Significa que sua jornada é maior do que você. Sua obediência não se trata apenas de ser abençoado, trata-se de demonstrar a fidelidade dele ao mundo. Sua dor se torna uma plataforma. Sua luta se torna uma história que ecoa a sua glória. E aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Mesmo quando você pega o caminho errado, mesmo quando se desvia, se rebela ou cai de cara no chão, Deus não apaga sua história. Ele reescreve o próximo capítulo. Ele não é um GPS frustrado gritando recalculando. Ele é um pastor redirecionando gentilmente. Você não precisa conhecer o mapa inteiro. Você só precisa ficar perto daquele que faz. Porque quando Deus guia, Ele não está apenas te levando a algum lugar. Ele está te transformando em alguém.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Isto não é metáfora, é linguagem de sobrevivência. Davi não está descrevendo um momento difícil. Ele está nomeando o terreno mais escuro que uma alma pode enfrentar. O lugar onde tudo que é familiar desaparece. Onde as orações parecem ecos. Onde cada passo parece mais pesado que o anterior. E observe, ele não disse o andar, mas mesmo que. Porque vales não são opcionais. São inevitáveis. Há períodos na sua vida em que Deus não remove a ameaça. Onde você sente o hálito frio da tristeza, da traição, da depressão ou do medo. Onde você não vê uma saída, apenas um túnel longo e escuro, sem placas, sem trilha sonora. Mas aqui está o ponto de virada. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não porque o vale não seja real, não porque Davi fosse destemido, mas porque a presença do pastor mudou tudo. E observe a mudança sutil. Até agora, Davi falava sobre Deus. Ele me faz deitar, ele me guia. Mas aqui, no vale, ele diz, tu estás comigo. Quando as sombras se aproximam, a religião não te segura. A teologia não te conforta. Só os relacionamentos o farão. A sombra da morte parece real, mas uma sombra só existe onde a luz está por perto. Isso significa que, se você está em um vale agora mesmo, a luz está mais perto do que você imagina. E sombras, elas podem te assustar, mas não podem te matar. Porque a própria morte foi derrotada pelo próprio pastor que caminha ao seu lado. Ele não está gritando instruções à distância. Ele está pisando onde você pisa, respirando onde você respira. E ele não vai embora, mesmo aqui, mesmo agora. A tua vara e o teu cajado, eles me consolam. À primeira vista, não faz sentido. Uma vara, um cajado, ferramentas de correção, trazendo conforto, mas Davi não está confuso. Ele é um ex-pastor. Ele sabe exatamente para que servem essas ferramentas e por que elas importam. Vamos explicar. A vara era uma arma, um porrete curto e pesado usado para defender o rebanho. Quando um lobo se aproximava furtivamente ou um ladrão tentava arrebatar uma ovelha, o pastor não hesitava. Ele golpeava com precisão. A vara não era simbólica, era sobrevivência. Então, quando Davi diz, a tua vara me consola, ele está dizendo o seguinte, eu durmo à noite sabendo que tu estás armado. Se algo quiser me derrotar, precisa passar por ti primeiro. O cajado, por outro lado, era longo e curvo. Não era usado para bater, mas para guiar, para puxar, para resgatar. Quando uma ovelha se aproximava demais de um penhasco, o pastor não gritava à distância. Ele estendia a mão. Ele enganchava o pescoço. Ele puxava a ovelha de volta. Era correção, mas parecia amor. E é isso que a maioria das pessoas não percebe. Correção não é rejeição. Disciplina não significa distância. Significa que Deus ainda te vê e se recusa a deixar que você se destrua. Hebreus 12:6 diz, o Senhor disciplina aqueles a quem ama. Não para te envergonhar, não para te expor, mas para proteger o que é valioso, você. Então, se você está sentindo a dor da correção, não fuja dela. Incline-se. Isso significa que o pastor não parou de vigiar. Ele não desistiu. Ele ainda acredita que você vale a pena ser salvo. A vara diz, eu lutarei por você. O cajado diz, eu te manterei por perto. Juntos, eles sussurram as palavras que você tanto desejava ouvir. Você está seguro. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Pare e imagine isso. Não um esconderijo, não uma fuga rápida. Uma mesa, pois, estável, sagrado. E seus inimigos, eles ainda estão lá, observando, impotentes. Este não é o conforto que pedimos. É algo mais elevado, algo feroz. Porque não é Deus dizendo, vou tirar da batalha. É Ele declarando, vou te honrar no meio dela. No mundo antigo, uma mesa não era apenas um lugar para comer. Era um símbolo de aliança, de pertencimento, de identidade. Sentar-se à mesa de um rei significava que você era escolhido, protegido e provido. Então imagine isto. Você foi traído, zombado, duvidado. Você andou pelo fogo, perdeu coisas que significavam tudo, enquanto outros esperavam sua ruína. Deus põe a mesa. Ele não remove seus inimigos, ele convida para um banquete diante deles. Por quê? Porque sua vitória não depende do silêncio deles. Trata-se da presença dele. Isso não é vingança, é redenção. É José em posição de poder enquanto os irmãos que o venderam assistem com admiração. É Esther entrando na sala do trono e encontrando favor onde a morte deveria ter esperado. É Jesus partindo o pão com o próprio homem que o trairia, ainda cheio de graça. Quando Deus prepara a mesa, ele não espera o momento perfeito. Ele faz isso enquanto o fogo ainda está aceso. Portanto, não perca tempo se provando. Não lute para silenciar os críticos. Sente-se, porque a mesa já está posta. E a refeição não é apenas provisão, é prova. Deus não apenas o ajudou a superar, ele o está exaltando. Tu unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isto não é simbolismo de beleza ou paz. É guerra e identidade em uma frase. Lemos este versículo como um gesto poético. Um pouco de óleo, uma cena reconfortante.
Mas no mundo antigo, a unção nunca era casual, era um compromisso divino. Quando o óleo tocava sua cabeça, significava que algo eterno havia sido falado sobre sua vida. Você é escolhido, você é separado, você carrega um propósito. Davi sabia disso em seus ossos. Ele foi ungido muito antes de ser coroado, ainda um menino, ainda cheirando a ovelha, ainda ignorado por sua família. Mas o céu já havia dito sim. Então, quando ele escreve, tu unges minha cabeça, ele não está relembrando. Ele está reconhecendo que o chamado de Deus ainda está ativo, ainda cobrindo, ainda declarando valor, mesmo quando a vida parece comum. Mas isso é apenas metade, porque os pastores não ungiam apenas reis. Eles ungiam ovelhas. Por quê? Para protegê-los. Moscas parasitas se aglomeravam ao redor da cabeça de uma ovelha. Sem óleo, insetos rastejavam perto das orelhas, enterrando-se no cérebro, deixando o animal louco. Às vezes, as ovelhas batiam a cabeça contra as pedras só para fazê-las parar. Então o pastor aplicou o óleo, não por cerimônia, por sobrevivência. É isso que Davi está celebrando. A unção de Deus sobre sua vida não é decorativa, é defensiva. Ela protege sua mente do tormento, das mentiras, daquela tempestade silenciosa que ninguém mais vê. E então vem a frase que a maioria das pessoas ignora rápido demais. Meu cálice transborda. Isso não é luxo. Isso é excesso divino. Graça que transborda pelas bordas. Paz que contagia. Alegria que alcança os outros. Você não foi feito para sobreviver de gotas. Você foi projetado para transbordar. Não porque a vida seja perfeita, mas porque seu pastor é. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso não é um desejo. É uma certeza esculpida no caos. Davi não diz, espero que sim. Ele não diz, se eu me comportar bem o suficiente. Ele diz, certamente. Por que tanta confiança? Porque, a essa altura, ele já testou. Ele caminhou por vales, enfrentou inimigos, caiu duramente. E todas as vezes, algo inesperado aparecia atrás dele. Bondade e misericórdia. Mas não da maneira que você imagina. Bondade aqui não significa coisas boas ou uma vida sem dor. É a presença ativa do favor de Deus, trabalhando nos bastidores, reorganizando os pedaços da sua vida, mesmo aqueles que você quebrou. Misericórdia, isso é mais profundo. É Deus se recusando a lhe dar o que você merecia. É perdão em vez de punição. Cobertura em vez de exposição. Davi sabia disso pessoalmente. Ele não era um homem limpo. Ele havia feito escolhas obscuras, adultério, engano e até assassinato. E, no entanto, ele diz, a misericórdia me segue. A palavra seguir em hebraico é hadaf, significa perseguir implacavelmente, como um caçador perseguindo sua presa. Você entendeu agora? Você não está sendo seguido casualmente. Você está sendo caçado pelo céu. Aonde quer que você vá, a bondade e a misericórdia o perseguem. Através do sucesso, através da vergonha, através dos picos das montanhas e colapsos mentais. Mesmo quando você tenta fugir de Deus, Ele ainda corre atrás de você. Não porque você é bom, mas porque Ele é fiel. Não se trata de quão firmemente você consegue se agarrar a Deus. Trata-se de quão ferozmente Ele se recusa a deixar você ir. Você não está sendo perseguido pelo seu passado. Você está sendo perseguido pelo seu propósito. E a perseguição? Ela não vai parar, até que você finalmente deixe que Ele o pegue. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Isso não é Davi desejando o céu algum dia. É um guerreiro, castigado pela vida, mantendo-se firme e dizendo, eu sei onde pertenço. Vamos ser claros, Davi tinha visto de tudo. Ele viveu em palácios e se escondeu em cavernas. Ele foi celebrado e caluniado. Ele passou por períodos de poder e períodos de desespero absoluto. Mas, no final de tudo, seu desejo não era mais sucesso. Não era vingança. Nem mesmo paz na terra. Era presença. Quando Davi ia à casa do Senhor, ele não está falando de um templo feito de pedra. Ele está falando sobre estar com Deus, permanecer, descansar, respirar a proximidade que nada na terra pode substituir. Este é o destino de todo o salmo. De pastos verdejantes a águas tranquilas. De vales a taças transbordantes. Tudo isso tem levado até aqui, lá. E aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. A eternidade não começa quando você morre. Ela começa no momento em que você é encontrado pelo pastor. Jesus disse, esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso significa que o seu para sempre já começou. Se você está caminhando com Ele agora, você não está esperando pelo céu. Você já o carrega dentro de você. Então, não, o vale não é o fim. Nem a traição, ou o esgotamento, ou os anos que você acha que perdeu. A história termina na casa do pastor. Um assento à sua mesa, um nome selado em seu livro. Uma vida que nunca mais precisará buscar pertencimento. E a melhor parte, Ele não está apenas caminhando com você por esta vida. Ele já está esperando por você na próxima. Você não está perdido. Você está quase em casa. Você acabou de percorrer cada versículo do Salmo 23, não como um turista lendo placas, mas como alguém que já esteve lá, que sentiu o vale. Quem ansiou por águas tranquilas?
Quem questionou se o pastor estava realmente perto e descobriu que ele estava mais perto do que nunca. Este salmo não é apenas para funerais. É para os vivos, para aqueles que ainda respiram, ainda quebrantam, ainda se transformam. Para pessoas como você, que podem não ter todas as respostas, mas são ousadas o suficiente para fazer as perguntas certas. Pessoas que não estão mais tentando ser perfeitas, apenas presentes com aquele que já é. Então ouça isto mais uma vez. Você não está vagando. Você não foi esquecido. Você não está sozinho. Você tem um pastor. Alguém que luta por você quando você está fraco. Alguém que te chama pelo nome quando o barulho fica muito alto. Alguém que prepara a mesa, mesmo quando o campo de batalha ainda cheira a fumaça. E alguém que não está apenas te guiando pela vida, mas para a eternidade. Agora, se esta mensagem despertou algo em seu coração, não deixe que se apague. Não role a tela como se fosse apenas mais um conteúdo. Deixe-o pousar. Deixe-o viver em você. Veja o que você pode fazer. Clique em curtir para dizer ao algoritmo que este vídeo é importante. Assine o arquivo bíblico para nunca perder o que Deus quer sussurrar a seguir. Compartilhe isso com alguém que está passando por seu próprio vale. Essa pessoa pode precisar disso mais do que você imagina. E agora mesmo, outro vídeo está aparecendo na sua tela. Um que se aprofunda ainda mais na sabedoria, no poder e nas promessas das Escrituras. Clique nele. Seu pastor ainda está falando. E nos vemos lá. Que Deus te abençoe. Sempre.